chuva aqui na região. E eu comecei a falar sobre este assunto, somos filhos da luz e andai como filhos da luz, dentro desta série de não perdermos o foco, e eu quero hoje continuar falando sobre esse assunto. Hoje, andai como filhos da luz, parte 2. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo fala assim: pois outrora, no passado, em outros tempos, em outras épocas, ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. E aí ele diz assim: andai como filhos da luz. Uma vez que nós somos luz, o apóstolo Paulo fala, agora ande como filho da luz. O versículo 9 fala por que nós devemos andar. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Oremos. Senhor, o apóstolo Paulo traz uma admoestação. O apóstolo Paulo nos traz uma direção para nós andarmos como filhos da luz. Eu sei que ao exortar a igreja em Éfeso, para que eles andassem como filhos da luz, eu sei, Pai, que o Senhor estava trazendo uma direção para que eles pudessem ter uma vida bem-sucedida. Que o Senhor use a minha vida nessa hora, para que eu possa, Deus, orientar a tua igreja, para que eu possa orientar os teus filhos, para que eles andem como filhos da luz, porque é isso que nós somos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, meu filho? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, minha família. Ontem foi o dia da família, né? Eu não sei quantos souberam, eu fiquei sabendo bem de noitinha, que ontem, dia 15 de maio, é considerado o dia da família. De verdade, eu não me recordo se eu sabia, mas nós somos um corpo bem ajustado, somos uma família, um corpo em Cristo Jesus. Esse texto do apóstolo Paulo, que traz junto com o texto uma exortação para nós andarmos como filhos da luz, é algo que a gente precisa ter uma compreensão, ter um carinho, um cuidado ao analisar bem esse texto. Porque como filhos de Deus, nós temos o padrão de Deus. Toda família, todo filho, ele tem o DNA do seu pai, esta questão genética do seu pai e da sua mãe, isso é genético. Então todos nós trazemos nas nossas células o nosso DNA. E como filhos de Deus, nós também temos o DNA de Deus nas nossas vidas. E nós temos que, através do nosso caráter transformado, demonstrar o que Deus fez nas nossas vidas. E o inimigo quer muito descaracterizar essa nossa imagem e semelhança do Senhor. O inimigo quer que você e eu vivamos uma vida descaracterizada deste DNA de Cristo. E nós não podemos perder o foco de quem nós somos. Paulo diz, volta para mim por favor, Efésios 5:8, Paulo diz assim, pois outrora, Paulo está dizendo, olha, no passado, vocês eram trevas, vocês viviam na escuridão, vocês viviam perdidos no pecado, sem rumo, uma vida sem direção, é isso que Paulo está falando. Aí ele diz assim, porém agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. É preciso enfatizar uma coisa importante aqui. Paulo diz assim, olha, agora sois luz no Senhor. Então, onde é que eu e você somos luz? No Senhor. Ou seja, fora dele, sem ele, alguém que não tem uma vida com Deus, não é luz no Senhor. Então, o ímpio, aquele que não tem Cristo, você não vai encontrar o DNA, as características no caráter desta pessoa de Deus.
Nós sabemos que existem muitas pessoas boas que vivem aí, são pessoas maravilhosas, mas na hora de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, a carne, a vontade da carne, os desejos da carne vão prevalecer, o que faz com que eu e você não deixemos que a nossa carne prevaleça. Esta luz é o fruto do Espírito que habita em nós. Então, sem Deus, ou como nós vivemos um dia sem Ele, nós sabemos disso, nós vivemos em total escuridão. Lá em João 8,12 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, como que eu permaneço na luz? Como que eu vivo na luz? Quando eu estou em Jesus, quando eu entrego a minha vida para Ele, quando a minha vida está aos pés do Senhor, quando eu cumpro a vontade de Deus, quando eu sou obediente à direção de Deus, quando eu sou obediente à palavra do Senhor, eu estou seguindo Ele. Porque seguir a Jesus não é o simples fato de nós termos nos convertido, porque a conversão, obviamente, nós recebemos o Espírito, nos tornamos um com o Senhor, mas o andar com Jesus não é isso. Não é pelo fato de você ser salvo que significa que você anda com Jesus, porque muitas pessoas foram salvas, entregaram suas vidas para Jesus, mas hoje estão vivendo o segundo curso deste mundo, estão vivendo, seguindo o príncipe da potestade do ar, estão dando voz, ouvido à sua carne, à vontade da carne, estão fora dos princípios e dos propósitos de Deus. Então, quando Paulo escreve esta carta à igreja de Éfeso, é porque ele estava encontrando uma situação como essa. Paulo diz assim: olha, vocês agora são luz no Senhor. Paulo diz: anda como um filho da luz. O filho da luz, existe um fruto, existe um DNA que consiste na bondade, na justiça e na verdade. Então, é importante nós sabermos isso, porque nós, como filhos de Deus, temos um chamado. Diga: eu tenho um chamado. Nós temos um chamado, e nós precisamos entender que dentro deste chamado de Deus para nós, há um modo de vida que Deus quer que você viva. Então, é importante nós destacarmos isso aqui, porque se você perceber que o seu modo de vida não está em conformidade com o que Deus quer de mim e de você, você tem que fazer esse ajuste, você tem que mudar esse modo de vida. Lá em João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mais ou menos para vocês entenderem, nós somos como a estrela. A estrela, ela não tem luz própria. A estrela depende do sol para que ela possa brilhar. Eu e você dependemos de Deus para que possamos viver como luz neste mundo, como sal nesta terra. Então, a Bíblia fala isso, né? Que quando alguém está fora da vontade de Deus, é como um sal que perdeu o sabor, e ele tem que ser jogado fora. A nossa luz não brilha quando nós não estamos debaixo do querer e da vontade de Deus. Lá em Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Agora, se nós somos luz, a luz não pode ser escondida, diz a palavra. Não pode se esconder a cidade edificada sobre um monte, onde todos vão olhar e vão ver a luz. A luz não pode ser escondida. Agora, como que uma luz de um filho de Deus é apagada? Quando nós estamos vivendo fora desta direção de Deus. Porque olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5,9. Porque o fruto da luz consiste, ou seja, o fruto da luz tem uma consistência, tem um DNA, tem uma característica que nós identificamos, que é bondade, justiça e verdade. Cada árvore tem um DNA. Cada árvore, você identifica a árvore pelo fruto. Essa semana eu aprendi muito. Eu estive num lugar com um irmão da nossa igreja, e ele é especialista, durante muitos anos trabalhou com isso, plantando banana, e eu não entendia nada. Ele começou a me dar uma lição de como que você planta a bananeira, você corta, e me ensinando tudo aquilo. E eu estava ali vendo todas aquelas coisas que tinham ali plantado, e peguei uma folha da laranja, e eu esmiucei ela na mão, e quando eu cheirei, mas era como se eu estivesse
com uma laranja na mão, aquele cheiro forte da laranja. Eu fui mais adiante, peguei uma folhinha de mexerica e na outra mão, nos 2 dedos aqui, e quando eu cheirei, falei, meu Deus, ou seja, a folha, você encontra o cheiro, a característica daquele fruto na folha. E depois eu peguei, ele me deu uma folhinha de jabuticaba, e quando eu esmiucei ela no outro dedo e pus no nariz, falei, meu Deus, é jabuticaba? Ou seja, pelo cheiro da folha, eu consegui identificar qual era a área. Eu poderia estar com os olhos fechados, mas ao inalar aquele cheiro, ao cheirar, é o DNA. O que isso tem a ver conosco? Existem características e virtudes que só podem ser encontradas nos filhos de Deus. E uma delas é a bondade. Agora, nós precisamos ter a definição do que é a bondade. Porque a gente confunde muito a bondade por ser alguém que faz caridade, pratica boas obras. A gente acha que a bondade, o que consiste a bondade, bispo? É porque uma pessoa deu uma esmola para uma pessoa no semáforo, é porque a pessoa deu um prato de comida para um pedinte, então isso é bondade. Não, a bondade não é isso. A bondade, ela é uma característica de um filho de Deus. Nós vamos encontrar pessoas caridosas, nós vamos encontrar pessoas que fazem boas ações, nós vamos encontrar, mas a bondade que nós vamos entender hoje, que bondade é essa? Ela é fruto do Espírito, ela é o amor. Sabe que a bondade não é um modo de falar, a bondade não é uma educação, não, isso não é bondade. A Bíblia diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caris, bondade, amor, nada serei. Então, a bondade nada mais é do que a manifestação do amor. É quando nós mostramos através das nossas ações que verdadeiramente nós amamos a Deus e a nossa ação é uma ação de amor. A bondade é quando eu tiro do meu bom tesouro aquilo que Deus colocou em mim para que eu possa dar ao outro. Mateus 12:35 diz isso. Olha só que palavra maravilhosa. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Diga, o homem bom é o filho de Deus. Este é o homem bom. A mulher, o homem, um filho de Deus, uma filha de Deus, este é o homem bom. Tira boas coisas. Mas o homem mau, aqui há uma distinção. Há algumas pessoas que não são boas, não têm um coração cristão, não são filhas de Deus, são filhas do diabo. O mal está no coração daquelas pessoas. Agora, um filho de Deus pode ter o mal no coração antes da conversão. Depois que ele se converte, a sua vida é transformada, né? Como eu vivi, você viveu, vivemos no mundo, praticamos erros, como Paulo falou, éramos trevas, vivíamos no pecado. Quando Jesus nos alcança, Ele nos traz para uma transformação, e é colocado em nós um bom tesouro. O homem mau, diz a palavra, do mau tesouro, tira coisas, então não espere de um homem mau, coisas boas, você vai ver caridade, você vai ver um jogo de interesse, você vai ver alguém praticando algo, porque há um interesse por trás, qualquer coisa, para aplacar a consciência de pecado, né? Você vê isso muito no Natal, você vê isso em algumas épocas, as pessoas fazendo algumas obras de caridade. Agora, a bondade é uma característica de um filho e de uma filha de Deus, a verdadeira bondade. E aí ele diz mais, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, no que consiste a bondade? A bondade, guarda isso, a bondade consiste em praticar a vontade de Deus. A bondade é fazer a vontade de Deus, a vontade que procede de um coração temente a Deus. Então, por causa do pecado original, a bondade não é algo que brota no teu coração por acaso. Bispo, qualquer pessoa pode ter bondade? Não. Isto é um fruto do Espírito, caris, amor, bondade. Então, isso é Deus quem coloca, é Deus quem introduz isso no meu
e no seu coração. Não é algo que brota naturalmente. Ela precisa ser cultivada, e isso acontece através do Espírito Santo de Deus. Então, o caráter de Cristo em nós nos torna pessoas bondosas. Agora, bispo, qual é o oposto da bondade? Você precisa entender isso, porque se esse comportamento, você perceber qualquer resquício desse comportamento na sua vida, é sinal de que aquilo que Paulo falou a Éfeso precisa acontecer na sua vida. Entenda, por favor, com muito respeito e muita responsabilidade que eu estou te falando, porque isso aqui é muito sério. Porque se Paulo chegou ao ponto, né, de exortar, dizendo, olha, que vocês andem, consiste na bondade, você tem que andar como filho da luz, na bondade, na justiça e na verdade. Se você analisar, bispo, qual é o oposto da bondade? É a maldade? A maldade está no coração do ímpio. Para o cristão, o oposto da bondade é o orgulho, é o egoísmo e a soberba. Eu queria que você hoje, como filho de Deus, entendesse que esses atributos, seja orgulho, seja o egoísmo, seja a soberba, eles são atributos opostos à bondade e não pode encontrar morada, não pode encontrar abrigo no seu coração. Vou te explicar por quê. Porque soberba é o DNA de Satanás. A soberba não é o DNA de um cristão. O egoísmo é o DNA do diabo, não é o DNA de um filho de Deus. O orgulho é o DNA de Lúcifer, de Satanás, do caído. Não é o DNA de um filho, de uma filha de Deus. Vocês são capazes de compreender o que eu estou dizendo? Então, eu não posso, como um filho de Deus, permitir que o meu coração, que a minha mente, que os meus pensamentos abrigue a soberba, porque a soberba dela precede a ruína. Foi o que aconteceu com o Satanás. Ele foi soberbo, ele quis usurpar, ele foi orgulhoso, ele quis estar acima de Deus e ele caiu. Então, eu não posso, você não pode permitir que este sentimento encontre espaço no seu coração. Por quê, bispo? Porque esse sentimento afasta a bondade. Toda pessoa que é soberbo, orgulhoso e egoísta, a bondade é afastada do coração dessas pessoas. Então, nós temos que vigiar, amados, como filhos de Deus, como servos do Senhor, o tempo todo. Porque se você perceber, sabe, alguma característica de orgulho, porque, bispo, o que é o orgulho? O orgulho é uma característica humana, caída, do humano caído. O orgulho é uma característica do ser humano sem Deus. O ser humano sem Deus é orgulhoso. A Bíblia fala que Deus rejeita o orgulho. Ele recebe quem? O humilde de coração. Mas o orgulhoso, o egoísta, o soberbo, esse entra em rota de colisão com Deus. Por quê? Porque é um atributo oposto a Deus. Então, o orgulho é uma característica do ser humano caído. E às vezes, amados, você pode, sem perceber, não se dar conta que você se tornou alguém soberbo, egoísta e orgulhoso no seu modo de vida. Você tem que vigiar isso em você. Porque se as suas ações forem assim, você está fora da vontade de Deus. Deus não aprova o orgulho. Deus não aprova o egoísmo. Deus não aprova a soberba. Então, isso tudo vai fazer com que você desobedeça a palavra, porque a palavra manda você ser bondoso. O orgulho vai tornar você uma pessoa insuportável, vai tornar você uma pessoa arrogante. Nós não queremos obedecer a palavra quando o orgulho toma conta do nosso coração. Nós queremos estar no controle. Sabia que quando você deixa de obedecer a palavra por causa do orgulho, sabe o que acontece com você? Você, de alguma forma, você deixa o controle que estava nas mãos de Deus, você tira o controle das mãos de Deus e você assume o controle da sua vida. Nós nos sentimos autossuficientes e a bondade, ela não pode encontrar espaço num coração assim. Então, como que eu faço, bispo? Porque eu não quero viver desse jeito. Então, a bondade é praticar a palavra, é entregar as suas ações ao Senhor, sabe? Por quê? Senão você se torna uma ovelha rebelde, um filho rebelde, e o rebelde, diz a palavra, mora em terra árida, em terra seca. Então, Deus não quer, entenda isso, por favor, em nome de Jesus. Não permita, amado, não permita em nenhum momento que você se torne um filho, uma filha orgulhoso.
Porque você vai entrar em rota de colisão com Deus. Você perceba que o orgulhoso, a pessoa quando ela é orgulhosa, a pessoa quando é soberba, a pessoa é egoísta, a pessoa pensa apenas em si. Você já viu um egoísta pensar no outro? Sabe? E a religiosidade mostra muitas vezes essa questão do egoísmo. Vocês lembram a passagem do bom samaritano? Vocês lembram que passa um religioso no auge da sua religiosidade, no alto da sua arrogância, no auge do seu afastamento de Deus, vê ali um senhor caído, ele olha, ele não dá bola, passa ali o religioso, o levita, no auge do seu egoísmo, do seu orgulho, ele vê o caído, ele não dá bola, aí passa um samaritano, olha que absurdo. Então, nós, como servos de Deus, temos que praticar a bondade, caris, o amor de Deus, através das nossas ações, das nossas atitudes. Não pense apenas na sua necessidade. Não pense apenas em agradar a si mesmo. Não pense assim, os outros lá que se dane, cada um com o seu problema, cada um que se dane com o seu problema. Você é egoísta se você pensa assim. Você é orgulhoso, você é soberbo. E Deus vai resistir a você. Você vai entrar em rota de colisão. A igreja está entendendo? Os irmãos estão caladinhos, está todo mundo calado. Então é importante nós entendermos isso, porque há um DNA de Cristo em mim. Há um DNA de Cristo em você. Como? Nós seríamos conhecidos pelo DNA. Não é assim que se conhece alguém, a origem de uma família? Não é o DNA que dá origem à família? Como que eu conheço? A árvore é conhecida pelo fruto. Então, a maneira com que eu atuo, a maneira com que eu estou lidando com as coisas, como eu vivo, as pessoas vão ver Cristo em mim. As minhas ações, as minhas atitudes demonstram verdadeiramente que eu sou um filho de Deus, que você é uma filha do Senhor. Então nós temos que remover todo egoísmo, todo orgulho, toda soberba, e temos que cultivar a bondade. Nós temos que cultivar esta virtude que procede de Deus, porque isso vai mudar tudo à sua volta. Perceba, aonde há orgulho, começa a haver atrito familiar. Começa a haver atrito familiar. Aonde há orgulho e soberba, começa a haver desrespeito e impaciência, falta de carinho. Não pode. Então, às vezes você vê dentro de um lar cristão, uma impaciência, sabe, um egoísmo, não, só você que quer, não, é a minha vontade, não, mas só, tudo é o que você quer, há um egoísmo. Deus não está nisso. A igreja consegue entender o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite? Nós temos que dar um basta nisso, porque nós temos Cristo em nós. Diga, eu tenho Cristo em mim. E se Cristo está em você, você tem que fazer uma reflexão. Peraí, quem eu sou se Cristo está em mim? Porque Cristo não está na minha vida para eu me tornar alguém orgulhoso. Cristo não está na minha vida para eu me tornar um soberbo. Cristo não está na minha vida para eu me tornar um egoísta. Não. Sabe que, olha, isso é muito sério. Eu vou falar para vocês com temor e tremor no coração. Às vezes você vê cristão que às vezes ele humilha a pessoa que está no mundo. Ele olha, sabe, com um olhar de desrespeito. Filho do diabo, porque eu sou filho de Deus, eu tenho Deus na minha vida, eu posso tudo, e aquele ali é um desgraçado, aquele não pode nada. Não pense assim, nós já estivemos do lado de lá. Nós já estivemos no mundo que jaz no maligno. Nós não somos esse tipo de gente. Nós temos que olhar para as pessoas com olhar de amor, olhar de misericórdia. Nós temos que olhar para o nosso próximo e amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que ter este olhar, sabe, com o DNA de Cristo, porque Cristo olhava os leprosos, ele tinha misericórdia. Ele não, vou me afastar, leproso, eu não quero saber. Não, Cristo ia lá e tocava no leproso e curava. Cristo, quando viu o pecador, ele dizia, pecador, maldito, capeta, que o diabo que te carregue. Não. Pelo contrário, ele ia lá e expressava o amor e a misericórdia. Nós, como filhos de Deus, não podemos subir num pedestal e nos sentirmos a 8ª maravilha do mundo e o resto que é resto. Não, amados. Nós temos que ter o olhar de Cristo. Há pessoas se perdendo aí fora. Há pessoas aí fora que estão morrendo por falta de amor e de compaixão.
Tem pessoas feridas, ovelhas feridas, que precisam que você manifeste o DNA de Cristo, o DNA da bondade, o DNA do amor, eu e você. Então nós temos que ter, sabe, essas características. Bispo, sabe, eu ando muito impaciente, eu ando brigando em casa, sabe, não tenho mais carinho com ninguém, eu perdi a sensibilidade. Isto é orgulho, isto é soberba, isto aí precede ruína, Deus não está nisso. Você consegue entender o que o Espírito está falando? Amado, nós não podemos, nós temos que ser aquele povo humilde. Estou dizendo humilde, não é aquele povo que anda feio, surrado, não, mas que tenha humildade, sabe, a compaixão de Cristo, o amor de Cristo patente no seu modo de vida. Amém? Então é isso que Deus quer de nós. Foi isso que Paulo falou para a igreja de Éfeso. Foi isso que Paulo falou, olha, que encontre bondade em vocês. Isto é o DNA, isto é uma característica de Cristo, narrado em Coríntios. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, o que é o amor? O amor não é uma falácia, o amor é uma ação, o amor é uma submissão à palavra. Porque eu amo a Deus, eu me submeto à palavra dEle. Porque eu amo a Deus, eu me rendo aos seus pés. Porque eu amo a Deus, eu nego a mim mesmo e faço a vontade dEle. Isso é o amor. Isto é a bondade, isso está na sua vida, isto é fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? Diga, eu tenho a bondade de Cristo em mim. Você tem, o ímpio não tem esta capacidade, mas eu e você temos. Nós não podemos, amados, não permita orgulho, soberba, vaidade, obras da carne, não permita isso no seu coração, se esvazie de tudo isso, amém? E aí Paulo faz uma outra admoestação, uma exortação. Isso aqui é tão maravilhoso. Paulo diz assim, olha, justiça. Põe para mim, novamente, Efésios, por favor, o versículo 9. Tem aí? Você não tem, eu tenho aqui. Efésios 5, versículo 9. Olha só, gente, olha que palavra. Deixa eu me virar aqui um instantinho para ler com vocês. Olha só. Porque o fruto da luz, ou seja, o DNA de Cristo, a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus que está em mim, que está em você, consiste em toda bondade, nós vimos o que é bondade, e justiça. Agora eu queria discorrer isso aqui com você, em termos bíblicos, o que é a justiça de Deus. Porque você sabe que a gente confunde muito essa questão da justiça? Porque quando você é injustiçado, nós pensamos humanamente falando, tá? E não há quem não tenha sido injustiçado uma vez ou tantas vezes na vida. O que acontece? Quando nós passamos por uma atitude de injustiça, nós pensamos assim, humanamente falando, não, Deus vai fazer justiça, Senhor, faz justiça. Mas quando nós falamos Deus faz justiça, o pensamento humano, né, livre agora de toda a hipocrisia da nossa carne, o pensamento humano é, Deus vai fazer justiça, aquela pessoa vai se dar mal, tomara que dê tudo errado para ela, tomara que, sabe, que a pessoa quebre a cara lá fora, tomara que a pessoa se arrebente na vida, porque aí eu vou gozar da alegria e vou achar que Deus é justo, porque Deus fez isso. Isso não é justiça. O nome disso é vingança. Isso não é justiça. A justiça, ela não é procedente de um sentimento que nasce num coração amargurado, num coração orgulhoso, num coração egoísta, num coração, sabe, repleto de orgulho, em que eu quero o mal do outro. Isso não é justiça, isso não é bondade, isso não é justiça. Como filhos de Deus, vou dizer uma coisa para você. Você vai se deparar inúmeras vezes com situações delicadas na sua vida. Nunca, meu irmão, minha irmã, eu lhe digo isso aqui em nome de Jesus, nunca deseje o mal de ninguém. Porque uma vez que você deseja o mal do teu próximo, isso volta para você. Isso é a lei da sementeira e da ceifa. Então, a justiça de Deus não é cobrar o outro porque ele me fez isso. Não é desejar. O povo cristão está vivendo assim. Parece que Deus é um juiz que vai executar a sentença de mal porque alguém, amado, se alguém prejudicou você em algum momento da vida, às vezes sabe o que acontece? Você abriu a sua vida para uma amizade fora do padrão de Deus, a Bíblia diz, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Às vezes você entrou numa sociedade que você não devia ter entrado, mas você entrou porque você não ouviu a voz de Deus, você entrou, aí dá errado. Aí quando dá errado, você diz, Senhor, vai lá, faz justiça, mata aquela pessoa, arrebenta-lhe os dentes da boca, quebra o salto do sapato na rua para passar vergonha.
Amado, isso é vingança. Você acha que Deus, no trono da sua glória, o Pai de amor bondoso, Emanuel, aquele que se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória, para morrer no meu e no seu lugar, vai ficar ouvindo oração minha e sua de vingança? Meu Deus do céu, não, amado, Deus não quer negócio de vingança. Deus é amor, Deus é reconciliador, Deus é perdão. A justiça de Deus consiste em Deus fazer o que é reto. Eu vou lhe mostrar um homem bíblico que entendeu esta questão do DNA da justiça, e ele mesmo sendo prejudicado, ele fez o que era certo e Deus o honrou. Então eu vou te mostrar isso biblicamente para você entender. 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Seja o Senhor meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Esse é o momento. Se você ler 1 de Samuel 24, se você ler os versículos anteriores, eu não vou me lembrar aqui se é o 9, se é o 12, eu não me recordo, mas lá em 1 de Samuel, há a narrativa em que Davi está com 300 homens fugindo. Ele vai para a caverna de Adulão, ele se esconde. Era um lugar que tinha várias cavernas, lugares onde ele tinha condição de esconder 300 pessoas. Era muito difícil fugir com 300 pessoas. As pessoas foram se juntando a Davi, e Saul dizendo, olha, vocês souberam onde está Davi, porque eu quero matar Davi. E as pessoas foram se juntando a Davi. Ele se esconde na caverna de Adulão. Davi sai dali, vai para um lugar, e quando Saul descobre, vai atrás dele, ele vai dando, e aí ele encontra uma caverna, ele entra lá e ele fica ali. Saul precisava dar uma aliviada no estômago, estava com o estômago cheio, ele entra numa caverna para se aliviar. Quando ele entra, Davi está lá no fundo, a notícia chega para Davi, Saul está aí, é a hora, mata ele. Arrebenta com tudo, esse cara está te perseguindo, esse cara te fez mal, esse cara te difama para todo mundo, ele fala mal de você, está falando que você fez e aconteceu, mata ele, Davi, é tua chance. Davi vai, sorrateiramente, com uma faca na mão, ele corta um pedaço da capa de Saul, ele se arrepende de ter feito isso, olha, ele se arrepende de ter rasgado a capa do rei. Isso é um exemplo de justiça. Ele sai dali. Quando Saul está saindo, aí ele vai e começa, Saul, você me fez isso, fez aquilo, olha, seja o Senhor, aí ele fala, seja o Senhor meu juiz, julgue entre mim e ti, pleiteie a minha causa. Nesse momento, olha o versículo 16, tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. O rei chorou ao ver a integridade e o caráter que ele mesmo não tinha. Porque se fosse o oposto, o rei teria matado Davi sem misericórdia. Davi não ousou tocar no rei. Olha o versículo 17. Olha o que o rei fala para Davi. Disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. O que eu quero que você aprenda com esta palavra, com esta atitude de Davi, justiça, não é fazer o que você acha que é certo, justiça não é fazer a sua vontade, justiça é fazer o que é certo, diante de Deus, independente da circunstância. Justiça é fazer o que Deus manda fazer, independente da sua vontade. Isso é justiça. Sabe, eu não tenho que fazer o que é melhor para mim, eu tenho que fazer o que é certo. Agora, isso só é possível em quem tem Jesus na vida, amado. Não espere isso do ímpio. Você acha que o ímpio vai agir desta forma? Você acha que o ímpio vai agir com esta justiça, que é um fruto do Espírito, que é uma característica de quem tem Deus na vida? Jamais! Então, o que nós precisamos entender? Se eu deixo o meu ego falar mais alto, eu vou buscar a minha justiça. A pessoa falou mal de mim, eu também vou lhe falar mal, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou... Amado, isso é justiça humana, isso é trapo de imundície.
Então, se você chegou aqui hoje, né, alguém te prejudicou, você pode ter sido prejudicado na vida. Talvez você entrou aqui, alguém me assiste agora, bispo, eu estou machucado, estou muito chateado, porque alguém me feriu, alguém fez e aconteceu comigo, a pessoa me roubou, a pessoa me prejudicou. Escute, Deus vai te restituir. Eu falava hoje de manhã sobre isso em Santos, porque assim, eu já tive alguns prejuízos na minha vida. Sabe que eu vou dizer para vocês, quando você tem algo que é de direito, nós temos advogados aqui na igreja, a justiça, use o rigor da justiça ao seu favor, há uma necessidade de pleitear uma causa na justiça, você entra, Deus vai te honrar, Deus é o reto juiz, Ele quer o que é certo, sem problema nenhum. O direito é nosso, nós como filhos de Deus, temos todo o direito de pleitear as nossas causas na justiça. Agora, existem coisas que Deus diz que nós não podemos fazer. Eu me recordo, muitos anos eu trabalhava com um irmão em Cristo, ele passou por dificuldade, passou por problemas. Olha, não era uma pessoa que não tinha caráter, ele passou por problema. E aí não podia pagar o meu salário. Várias pessoas saíram, eu vou pôr na justiça, eu vou acontecer. Eu disse, eu não vou fazer isso com o irmão, não vou fazer. Não, você é bobo, Eu falei, não, eu não sou bobo, eu sou crente. Todo mundo que pleiteou na justiça não levou nada, se arrebentou, estão aí até hoje batendo cabeça. Olha, Deus já me restituiu, há muitos anos. Eu, no início da minha vida, saí de uma empresa, peguei todo o meu dinheirinho, entrei numa sociedade com um irmão em Cristo. Amado do céu, ele me rapou tudo, ele me deixou com o nome sujo, eu fui ameaçado de morte, minha mãe teve derrame por causa disso, eu passei poucas e boas, por conta disso eu fui trabalhar na feira, eu fui trabalhar de chapa, descarregando o caminhão, eu comi o pão que o diabo amassou. Um dia eu estou bonito, de terno, na porta, na recepção da Igreja Cristo Vive de São Paulo, que eu trabalhava lá, eu com 20 e poucos anos, eu estou na porta, dali a pouco eu vejo o abençoado vindo. Amados, eu falei, é hoje. Falei, é hoje que o bicho pega aqui, é hoje. Naquela época eu andava com 39 na cintura, igual aquele seu, pegava um... Hã? Já viu o diácono, o 39? Eu andava um 39 aqui, peguei o 39, 15 tiros, pus aqui na cintura. Quando eu vi ele, falei, a hora que ele sair, eu vou dar-lhe um pega-cabeça nele aqui com o meu 39. Mas vou falar um negócio, quando ele chegou, eu cheio de raiva, cheio de vontade de dar-lhe um soco, um pontapé. Eu não deixei minha carne falar mais alto, eu falei, graça e paz, amado. E ele se tremia todo. Ele não assistiu o culto aquele dia, eu tenho certeza. Eu acho que ele ficou ali pensando, a hora que eu sair, ele vai me dar um 39 na cabeça, ele vai fazer alguma coisa comigo. E vontade não faltou. Mas eu segurei minha carne. Hoje eu entendo, né? Que naquela época eu entrei numa sociedade que não devia, eu não tinha maturidade, eu sofri por falta de experiência e tantas outras coisas, eu me deixei envolver. Agora, mas de lá para cá, quantas coisas Deus já não me deu, muito maiores e muito melhores, eu vou lá me esquentar a cabeça. Então escute uma coisa, se alguém tirou alguma coisa de você não precisa desejar o mal de ninguém. Bispo, eu não tenho sangue de barata. É verdade, você tem o sangue de Cristo na tua vida. Você não tem sangue de barata, não senhor, não senhora. Você tem o sangue de Jesus, você tem o DNA de Cristo na sua vida. Não busque justiça por conta própria. Sabe, não encontre nenhum espaço no teu coração para desejar o mal de alguém, para ter raiva. Amados, se é um ímpio, já está condenado. Se é um filho de Deus, Deus vai aplicar o seu amor, a sua retidão e o seu cuidado, porque Deus corrige e disciplina todo filho a quem ama. Deus ama. Se Deus ama, não te mete. Deixa que Deus vai usar do seu amor para cuidar de quem Ele tem que cuidar. E aí Deus é quem corrige com amor, Deus é quem disciplina com amor, Deus é quem exorta com amor. É Deus, não é eu, não é você, não é ninguém. Porque senão você vai ter um coração, nós vamos viver como o mundo vive, amados. Você vai viver igual o mundo vive, um mundo cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de maldade. Nós não somos deste mundo, nós somos filhos de Deus. Você consegue entender isso? Vocês viram o que Davi fez? Davi foi leal e correto com Deus, com a palavra. Eu te pergunto, qual reino foi maior? O de Saul ou
ou de Davi? Davi não teve direito à posteridade. O que Davi teve, o que Saul teve, foi o seu neto Mefibosete, que recebeu as terras de volta por conta do amor, da bondade no coração de Davi, por conta de Jonatas, pai de Mefibosete, e ele aí o honrou, dando aquele moço, né, com deficiência, dignidade. Foi o que restou, né, de Saul. O legado de Saul que restou foi esse. O nome dele, sabe, foi um nome que foi manchado. Então, às vezes você fica se preocupando, você deixa de viver, você deixa de seguir a sua vida, porque você está aí amarrado a alguma coisa que aconteceu em algum momento da sua vida, porque alguém disse, porque alguém falou, porque alguém te lesou, porque alguém te traiu, porque alguém... Amado, meu Deus, os planos de Deus para você são muito maiores do que isso, sabe? Entenda isso. Olha, não queira vingança. Eu queria dizer isso para vocês hoje, em nome de Jesus. Talvez alguém que está me assistindo pela internet, você foi muito prejudicado, sabe, você foi lesado, você foi roubado, talvez você foi traído por alguém, sabe, a pessoa te traiu, te enganou, roubou você, não sei. Você tem que ter esse coração, porque senão nós vamos viver com o coração, sabe, marginalizado pela vingança. Isso não pode, amados. Isso é um sentimento de orgulho, é um sentimento de soberba, sabe, Deus vai fazer. Eu vejo crente falando isso, Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão. Amado, Deus é amor. Deus lida com amor, a justiça de Deus é maravilhosa. Você consegue entender? Então, a justiça de Deus é orientada pelo amor. Davi foi este homem justo que não pagou o mal com o mal. Olha o que o profeta fala em Isaías 64, versículo 6. Olha que coisa linda. Mas todos nós somos como o imundo. Isso é nossa carne. E todas as nossas justiças, no plural, como trapo da imundícia. Não serve para nada. Isso é vaidade, correr atrás do vento. Todos nós murchamos. Todos nós murchamos, amados. Misericórdia. Como a folha. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então, jamais deseje o mal de ninguém, jamais, sabe, faça como Davi, haja com amor, haja com misericórdia. Deus manda amar até o inimigo. Mas por que Deus manda amar o inimigo? Você sabe por que Deus manda amar o inimigo? Não. Sabe por quê? Porque é a forma de você não se prejudicar. Porque quando Deus diz assim, ama o teu inimigo, ama o inimigo, por quê? Porque se não há amor no teu coração, há ódio, há maldade, isso é o DNA do diabo. Quem odeia é o diabo. Quem quer o mal é o diabo. O DNA de Cristo é o amor. Então Deus fala, ama, sabe por quê? Porque quando você ama, você não está fazendo bem para o outro apenas, está fazendo bem para você. Porque hoje você vê pessoas na obra de Deus, gente, com câncer, de ordem emocional, raiva, gente com úlcera nervosa, com raiva, com ódio, a pessoa está com úlcera, está morrendo. Pessoa com gastrite nervosa, com gastrite, passando mal. Por quê? Porque está alimentando algo que não deve alimentar. Olha o que João fala em Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça. Gente, deixa o injusto praticar injustiça. Continue o imundo ainda sendo, deixa quieto, deixa lá. O justo, continue na prática da justiça. E o santo, continue a santificar-se. Por quê, bispo? Por quê? Eis que venho sem demora. Coisa linda, amados. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Faça o que é certo aos olhos de Deus, Deus vai te retribuir. Diga, Deus vai me retribuir. Você crê nisso? Cada um oferece o que tem, e cada um vai colher o que oferece. Cada um oferece o que tem, e cada um vai colher o que ofereceu. Amém? Então, você sabe o que você está oferecendo, você sabe o que você está plantando, você sabe o que você vai colher. E eu peço agora esses 10 minutinhos que eu tenho aqui, 12, para encerrar falando sobre a verdade. Porque Paulo fala, olha, você tem que ser uma pessoa da verdade. Ele fala da bondade, ele fala da justiça.
3 aspectos que é o DNA do cristão. Tem que encontrar. Tem que ter em mim, tem que ter em você. Todo mundo aqui, nós temos que ter essa característica. E a verdade, porque a verdade é algo que não se dissolve. A verdade, ela é absoluta. A verdade prevalece. A verdade é uma só. Não existe 2 verdades. Não existe 2 verdades. A verdade é uma só. Ou é sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo, o que passa disso é do maligno. Não tem meio termo. Quando alguém lhe falar algo, você diz, me diga a verdade. Com a verdade eu te defendo. Eu falei isso aqui quarta-feira, não foi? Eu digo isso para os meus filhos, me fala a verdade. Bispo, mas teu filho foi lá, teu filho roubou, teu filho matou. Eu chego no meio, meu filho, você fez isso? Pai, fiz, roubei e matei. Tá ok. Chama a autoridade, fala, meu filho matou, meu filho roubou, vamos à delegacia. O senhor pode algemar? Vamos lá. Aí eu vou ligar para 4, 5, 6, 10 advogados da igreja. Você roubou o quê de quem, meu filho? Eu roubei lá, peguei. Cadê o dinheiro? Eu gastei. Então, vamos lá. Eu vou vender minha casa, eu vou vender meu carro, eu vou trabalhar de madrugada, eu vou juntar o dinheiro, eu vou pagar o que você roubou. Meu senhor, meu filho te roubou, está aqui o dinheiro que ele roubou, está tudo aqui. Ah, mas eu não vou retirar a queixa, é um direito do senhor. Agora, você vai pagar pela pena. A verdade tem que prevalecer. Agora, você imagina um filho diz, não pai, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Aí eu vou lá defender meu filho. Não, meu filho não, vocês estão pensando o quê? Meu filho não fez isso. Aí chega a prova que ele fez. Imagina a minha cara. Com a mentira não dá para defender ninguém. Amados, a mentira, o autor da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Sabe, bispo, a mentira é a autoridade de quem? A mentira é a autoridade do diabo, é a propriedade dele. Como que eu vou pegar algo que é próprio do diabo, que é propriedade do diabo, e vou ter na minha vida como cristão? Ah, mas não pode. Vocês conseguem entender o que Deus está falando? Não permita, mas nós temos que limpar isso do nosso meio. Nós temos que limpar isso da nossa mente. Temos que limpar isso do coração. Diga cada um a verdade com o seu próximo, diz a palavra. Não existe meia verdade. Não existe esse negócio, não, eu nem te conto. Não, se é verdade, me conte. Se é mentira, não me conte. Porque a verdade, ela é absoluta. Você consegue entender? Esse negócio de que, não, eu não sei se eu... Mas não existe meia verdade. Não existe meia verdade. Ou é do diabo ou é de Deus. Ou é mentira ou é verdade. Ou é de Deus ou é do capeta. Não tem outro termo. E a mentira, ela é propriedade exclusiva de Satanás. Ele é o pai da mentira. João 8,44 afirma o que eu estou dizendo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não tem verdade no diabo. Quando ele profere mentira, olha o que eu disse, fala do que lhe é próprio, é o seu DNA, porque é mentiroso, ele é um inventor, ele é o pai da mentira. Agora, amados, você lembra Adão e Eva quando caíram? Sabe o que eles fizeram depois que eles caíram? Na mentira de Satanás? Eles foram dar uma desculpa. O Senhor passava pelo jardim todo dia. Adão, cadê você, Adão? Eva. Num dia que ele passou, eles haviam dado ouvido à mentira do diabo. Adão falou para Eva, fala que eu não estou. Eva falou, fala você, eu vou. Síndrome de Adão, que a gente brinca, né? Se escondeu. Adão se escondeu, Eva se escondeu, ninguém quis saber. Cadê Adão? Cadê você, Adão? E aí os animais falavam, né? Está aqui, está aqui. Pss, 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 pss. Não fala. Amados, não dê desculpa. Sabe? Errou. Conta o seu erro, fala que você errou, peça perdão, Deus é misericordioso em perdoar. Falhou, sabe? Agora, mentira, meia-verdade, trapaça. Por que isso não pode estar no coração de um cristão? Porque isso é o DNA, é característica de Satanás. Isso rouba a sua credibilidade. Eu vou falar rapidinho sobre isso, porque o bem maior que nós temos é a nossa credibilidade. Efésios 4:25. Por isso, deixando cada um a mentira, fale cada um a verdade com seu, porque somos o quê? Membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira,
nem deis lugar à mentira, porque você vai dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, o que eu tenho que falar para você? Amado, seja sempre transparente, seja sempre uma pessoa verdadeira. Sabe por quê? Porque a vida cristã é um testemunho diário. E eu queria encerrar falando sobre isso. A maior riqueza, o maior valor que nós temos é o nosso testemunho. O maior valor, a maior riqueza que nós temos é o nosso testemunho. Você sabe, quando eu cheguei aqui em Itanhaém, o diácono Nivaldo está aqui, ele passou por isso comigo. Nós fomos ao depósito do seu Abdias, o Mesquita, aqui em Madeireira Mesquita. Aquele senhor não me conhecia, nunca tinha me visto mais belo na vida. Nós estávamos construindo a igreja, eu precisava comprar material fiado. Cheguei lá, o diácono Nivaldo disse, não, tem um amigo, ele é assim, bababá, você vai lá, você vai comprar fiado. Eu fui. Quando eu cheguei lá, o seu Abdias, o dono, você pergunte isso, o diácono Nivaldo está aqui, é testemunho, ele disse assim, o diácono Nivaldo falou, isso aqui é o pastor da igreja, ele quer comprar um material aqui, tal. O seu Abdias, muito delicado, aquela delicadeza dele, ele disse assim, Nivaldo, não conheço, nunca vi mais magro na vida, não sei quem é, não vendo para ele. Mas se você, Nivaldo, falar que eu vendo, eu vendo. Você lembra disso, diácono? Se você, Nivaldo, falar que eu vendo para ele, ele leva o que ele quiser aqui, por causa do teu nome. E naquele dia eu fiquei sem graça, mas por causa do nome dele. A credibilidade desse homem. Eu comprei no depósito, compro até hoje, e hoje, graças a Deus, construí a minha credibilidade ao longo desses quase 20 anos aqui na cidade. O que nós temos, o nosso maior valor é a nossa credibilidade. E a mentira, ela destrói você. Olha como é que você vai acreditar num pastor mentiroso? Como é que você vai acreditar num crente mentiroso? A gente lembra antigamente, né, quando se falava assim, não, eu tenho um amigo que é crente, ele é pedreiro. Não, manda ela, pode mandar. Eu tenho uma moça que faz limpeza em casa, ela é evangélica. Manda lá, porque evangélico não mexe nada de ninguém. Hoje vai se falar de evangélico, falar, não sei não, porque tem uns evangélicos aí, porque se perdeu a credibilidade. É triste isso aqui, viu? É triste isso aqui, é doído. Porque as pessoas foram perdendo a credibilidade. Amados, não sou eu que estou dizendo isso não. Paulo fala isso aos Hebreus no capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja só, Paulo fala, amados, há uma nuvem de testemunho. O mundo está vendo o seu DNA aí fora, amados. Não adianta, sabe, você ganhar o mundo e perder sua alma. Não adianta, uma pessoa sem credibilidade. Eu já lidei com gente que não tem credibilidade. As pessoas falam mal pelas costas, a pessoa é mal falado, a pessoa tem um sentimento egoísta, a pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa trapaça mas não pode. Não pode, um cristão não pode trapacear ninguém. Um cristão não pode tirar proveito de ninguém. Isso é orientação bíblica, meu Deus. Como é que eu vou querer tirar proveito? Sabe, levar vantagem em cima de alguém, usurpar de alguém? Não pode, isso não é cristianismo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O teu nome tem que ser um bom nome, bispo do céu. Mas eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, bispo. Eu já enganei, eu já traí, eu já menti, eu já roubei, eu já fiz, aconteci. Mas todos nós já erramos na vida, eu também já errei uma porção. Se eu for contar todos os meus pecados aqui, daria um livro. Porque eu já errei também como ser humano. Agora eu vou falar uma coisa para você. Há um momento que tem que se arrepender dos seus erros. Você tem que se arrepender. Bispo, eu como cristão, eu já dei mancada. Ok, você como cristão deu mancada, é joelho no chão, se arrepende, vai e não peques mais. Sabe, reconstrua o teu bom nome. Às vezes dentro de casa, né, aconteceu alguma coisa, a mulher perdeu a confiança no marido, restaura a sua confiança dentro de casa. Ou o oposto, né? A esposa, ela tem que restaurar a confiança.
Nós temos que ter esse padrão de excelência de Deus, de cristianismo, porque isso é que vai gerar as outras coisas. Isso é pôr o reino em primeiro lugar. Isso é priorizar o reino, que vai trazer bênção, vitória, prosperidade, abundância, portas abertas e tanto mais de Deus. Agora, é necessário isso, entendeu? É necessário nós termos este coração rendido, submetido à verdade de Cristo. Olha, vou falar uma coisa para vocês. É triste quando você vê uma pessoa com má fama. Alguém tem aqui alguém com uma má fama na família? Uma pessoa que já fez trambique? Não. Alguém tem? Tem coragem de levantar a mão? Ui, é doído, hein? É doído. A pessoa te liga, o pastor Rogério. A pessoa te liga, meu Deus, lá vem bomba aí. Você não acredita na pessoa, ô ministro Bruno, você não acredita. A pessoa, ô Edinaldo, começa a contar, e conta, e faz um charme, Edinaldo. Aí você fala, mas não vou cair nessa mesmo. Não vou cair nessa mesmo. Não vou mesmo. Por quê? Porque não tem credibilidade. Agora, você imagina você como um servo de Deus, uma serva de Deus, chegar num lugar, você não ter credibilidade. Você chegar numa loja, você não ter credibilidade ali. Você chegar num lugar, você não ser credível. Mas isso é muito ruim. Isso é ruim. Deus não tem isso para você. Deus não quer isso para você. Deus não quer essa humilhação na sua vida. Deus não quer você envergonhado. Deus não quer seu nome difamado. Você tem o DNA de Jesus. Você tem o DNA de Jesus, amado. Sabe, Jesus se mostra através de você. A aparência de Deus é a aparência do seu rosto. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, Cristo está na minha vida, Cristo está na sua. Sabe, a Bíblia que as pessoas vão ler é a minha vida, é a sua vida. Aonde eu chego, aonde você chega, o que você fala, o que eu falo, o meu testemunho, o seu testemunho, as pessoas estão vendo. Eu li aqui, pelas suas palavras você é condenado, pelas suas palavras você é justificado. Que gostoso você chegar num lugar. Olha, eu graças a Deus, não é nada minha não, que a minha carne não presta. Minha carne é pó. Mas eu graças a Deus, quando eu chego nos lugares, amados, eu chego, as portas se abrem, as pessoas me respeitam. Você sabe, aonde eu vou, eu louvo a Deus por isso. A Bíblia fala, aquele que pensa estar de pé, né, ora para que não caia. Eu falo isso com temor e tremor no meu coração, eu vigio, sabe? Mas aonde eu chego, graças a Deus, eu tenho credibilidade, amados. Eu tenho credibilidade. Sabe, eu sou uma pessoa que hoje, qualquer lugar que eu entro, eu posso entrar na concorrência. Aí, mas eu fui na Igreja Universal. Ontem eu estava na Igreja Universal. Nunca imaginei na minha vida entrar na Igreja Universal. Eu fui lá, fui bem recebido. Me deram café com... Como é o nome daquele negocinho de Minas? Pão de queijo. Comi pãozinho de queijo. Me deram pãozinho de queijo. Me deram bolo formiga. Me deram bolo formiga. Pedaço de bolo formiga. Vai pondo aí no prato. Vai pondo aí. Puseram tudo ali. Um copinho de café com leite. Já passaram um olhinho ungido na minha testinha. Não, olhinho ungido não. Aí, foi uma bênção. Eu sentei lá no fundo, sentei no último banco, quietinho. Dali a pouco veio o obreiro. Bispo, pediram para o irmão sentar na primeira cadeira. Eu disse, não, estou bem aqui não, bispo. Eles fazem questão que o irmão esteja no primeiro banco. Eu disse, meu Deus, vai vir coisa aí. Fui lá, sentei no primeiro banquinho, fiquei ali. Aonde eu chego, graças a Deus. Graças a Deus. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Isso é misericórdia de Deus na minha vida. Mas eu tento ser o mais credível, sabe, possível por onde quer que eu passe. Eu procuro não deixar. Se eu prejudicar alguém, você tem a certeza, amados. Eu faço como Zaqueu. Se eu prejudicar alguém, eu vou lá, eu restituo. Falo, se eu te prejudiquei, eu restituo. Você nunca vai ver da minha parte, eu falo com temor e tremor. Se um dia eu prejudicar alguém, eu falar contra alguém, você nunca vai me ver não tendo a coragem de pedir perdão. Você nunca vai me... Eu não sou essa pessoa, amados. Sabe, por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você saiba que você está num lugar de credibilidade. E eu quero que você seja essa pessoa de credibilidade por onde você passar. Sabe, no seu trabalho, a sua palavra tem que ser... mas você não precisa falar, eu juro, não. Você não precisa falar, não, eu juro, eu estou falando. Não, você falou, todo mundo vai acreditar em você. Como um dia eu entrei numa loja...
apresentado pelo nosso diácono. Você imagina, e ele já tinha sido nessa cidade o canguru que andava com 39 na cintura. Era ou não era, diácono? Um dia eu estava com ele numa sorveteria, com o diácono Nivaldo. Chegou um senhor, eu nunca tinha ouvido esse apelido canguru dele. Vou contar os pecados dele também, que não é só virtude, né? E eu estava sentado com ele numa sorveteria. Como era o nome daquela sorveteria lá? Era no... Qual era o bairro ali? Perto da... Anchieta. Não, Anchieta. Ivoti. No Ivoti, e ele no Ivoti tem uma história, né? O diácono Nivaldo tem uma história no Ivoti, que eu não vou contar aqui nesse culto, que é muito extensa, né? E aí chegou um cara por trás dele, a primeira vez, falou: e aí, canguru? E pôs a mão assim. Eu disse: canguru? Eu falei: meu Deus, com quem que eu estou lidando? Eu tô com um canguru. E pôs a mão assim: e aí, canguru? Foi a primeira vez que eu ouvi a expressão: você está trepado aí? Eu disse: trepado. E o diácono Nivaldo, né? Não, sou nova criatura, sou diácono, esse aqui é o meu pastor. E eu não sabia se eu olhava, se eu não olhava. Eu disse: vai de reto, Satanás. Se um homem que foi canguru, que pôs uma pistola 39 na cintura, mano. Você já pensou? Não importa quem você foi para Jesus. Não importa o que você fez de errado para Jesus. O importante é que você se arrependa, deixe o velho homem e siga o seu caminho com Jesus, Ele te perdoa. Bispo, eu fui um camarada, eu fui do forró, eu fui da macumba, eu fui da promiscuidade, eu não sei nem o nome desse negócio de boca de lobo, de não sei o que lá mais, de prostituição, eu fui, mas não importa o que você foi. Em Cristo você é uma nova criatura. A Bíblia diz que Ele te dá um novo nome, e você honrando este novo nome, Ele te dá uma nova história. Ele tem uma nova história para nós, amados. Ele tem uma nova história para você. Ele te ama, você é amado, você é amada de Deus. Esta é que é a verdade. Esta é que é a verdade. Você é amado de Deus. Essa é que é a verdade. Se você quer saber qual é a verdade é essa. Ele te ama com amor incondicional. Nosso ministério não é um ministério de acusação, de condenação. Você errou, você não presta. Não, você errou, você é passivo da misericórdia de Deus. Vem cá, se arrepende, segue o teu caminho com Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele é misericordioso, Ele é o Pai de amor bondoso. Eu queria orar com você nessa hora. Quero orar com você, para que você possa manifestar este DNA de Deus, da bondade, da justiça e da verdade. Curve a sua cabeça, por favor. Pai, eu te agradeço por esta noite. Eu te agradeço por este ensino. Eu te agradeço pela revelação desta palavra nas nossas vidas. O velho homem já morreu. Paulo, escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele disse: vocês eram trevas, vocês viviam no pecado, sem luz, mas a luz os encontrou, e agora vocês são filhos da luz. Então vocês têm que manifestar o fruto da luz. É isso que nós queremos hoje, Senhor. Manifestar o fruto da luz, do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Nós não queremos, Pai, a bondade do mundo, que é a caridade sem amor. Nós não queremos a bondade do mundo, que é falácia. Nós queremos, Pai, a Tua bondade, o cáris, o amor verdadeiro. Nós não queremos, Deus, a justiça do mundo, que é vingança, a justiça que é temperada de ódio, a justiça que é temperada de rancor, a justiça que é temperada de amargura. Não, isso não nos compete. Nós não queremos, Pai, a mentira disfarçada de verdade. Nós não queremos omitir a verdade com a mentira. Nós não queremos, Senhor Jesus, ocultar a verdade. A verdade tem que ser dita, porque a verdade é ímpar, a verdade é santa, a verdade é justa. O Senhor age na verdade. Nós queremos sim, Deus, ser luz neste mundo.
nós queremos sim, Pai, dar testemunho de quem nós somos no Senhor. E eu peço agora, Deus, por este filho, por esta filha, que assim como eu já falhou tantas vezes na vida, alguém que já fracassou como pai, como mãe, como marido, como esposa, em qualquer área, mas hoje está diante do Senhor dizendo: Pai, eu me arrependo. Pai, há pessoas nesta hora na internet pedindo perdão, há pessoas aqui querendo viver agora de acordo com a Tua palavra. Eu sei, Deus, que é uma luta diária contra a nossa carne. Talvez alguém que viu o seu nome ser jogado no lixo, mas eu sei que o Senhor pode dar um novo nome, porque Jacó era um usurpador, e o Senhor transformou Jacó em Israel. Muitos conheceram Saulo, o Saulo de Tarso, conhecido pelos gregos, o nome grego Saulo, mas estes homens viram este homem receber o Espírito da luz a caminho de Damasco, e todos viram o novo homem, não mais o velho Saulo, mas o Saulo chamado pelos hebreus de Paulo, um novo homem, um homem nascido de novo, que muitas vezes se culpava por tudo aquilo que ele havia feito, mas ele já havia se arrependido, já havia sido perdoado. Se há alguém, Deus, que ainda se culpa pelos seus erros, que isso cesse hoje em nome de Jesus. Se Satanás tem mandado um mensageiro para acusar, para afrontar esta família, este marido, esta esposa, esta casa, este irmão, esta irmã, isto cessa hoje, pois nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor não está te condenando, o Senhor não está te acusando, Ele já te perdoou. Ele te perdoou cada um dos teus erros, cada um dos teus pecados. Ele fez de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, criado à sua imagem, à sua semelhança. Você tem acesso a Deus, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Não abra mão disso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.